Olá, amigos, uma alegria estar novamente com vocês nesta atividade de exposição doutrinária da Sociedade Espírita Jesus. Uma boa noite a todos, bom dia e boa tarde para quem vai nos assistir em outros horários. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade para que nos ampare na realização desta tarefa e que as nossas palavras possam alcançar aqueles corações que realmente necessitam, trazendo o consolo, o amparo, a instrução, que são pontos importantes da nossa doutrina espírita. Então, meus irmãos, nesse momento nós gostaríamos de trazer para reflexão algumas coisas que pensamos estão muito de acordo com o momento que vivemos. Então, esse momento em que nós estamos, que é um momento de dificuldade para muitos irmãos, de superação, de obstáculos, de desafios que se apresentam, diante das circunstâncias novas, é realmente um momento assim de mudança. E nesses momentos, às vezes, a gente é tentado a pensar que nós estamos sozinhos, que nós estamos desamparados. Mas aqui a gente traz essa reflexão para vocês de que a espiritualidade está conosco sempre, em todos os momentos, nos oferecendo esse amparo. O que às vezes acontece conosco, que às vezes deixa essa situação um pouco mais obscura, que nos dá um pouco mais de segurança, é que nem sempre nós percebemos esse amparo acontecendo, Então, nesse momento a gente pensa que seja importante nós criarmos a ambiência, criarmos um momento, um clima de que nós percebamos esse amparo da melhor maneira possível. Porque muitas vezes nós achamos que não estamos recebendo aquilo que nós gostaríamos, que nós desejaríamos, mas podemos ter certeza que nos é dado, de fato, aquilo que nós precisamos. E é nesse sentido, então, que nós trazemos a reflexão dessa noite, numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente traz aqui a sugestão de leitura, ou reflexão para aqueles que já têm o hábito de consultar o Evangelho. Nós escolhemos uma mensagem do capítulo 20, o item 5, chama Os Obreiros do Senhor. E esse capítulo 20 é um capítulo muito interessante porque ele trata, o tema dele é os trabalhadores da última hora. E nós sabemos que, de fato, os trabalhadores da última hora somos todos nós. Então, esse tema é uma mensagem curta, uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, mas que é uma mensagem muito importante e muito pertinente nesse momento em que nós estamos, como nós dissemos, um momento de mudança, porque os fatos que estão se apresentando para nós, as circunstâncias que estão sendo trazidas para nós, às vezes nos colocam diante de dificuldades que expõem aquilo que é de mais frágil em nós. Porque, na verdade, quando nós somos chamados à mudança, na verdade nós somos chamados e somos colocados frente a frente com aquilo que nos move. E aí o momento que se apresenta é o seguinte, é da gente se perguntar no que nós estamos alicerçados, qual é a nossa base. Porque se vai acontecer mudança, se está acontecendo esse desafio, se está acontecendo essa transição, se estão se apresentando as dificuldades, no que eu estou alicerçado, o que é aquilo que me sustenta. Porque se eu estiver bem alicerçado, se eu estiver bem sustentado, com uma base forte, nós continuaremos firmes, apesar das mudanças que se apresentam. Agora, se nós não tivermos convicção profunda, nós vamos ou podemos fraquejar, E aí pode vir a revolta, o desespero, a desesperança, o desânimo. Então, a importância, de quando a gente for ler essa mensagem, pensar justamente naquilo que nos mantém, naquilo que é o nosso alicerce. E essa mensagem vai nos lembrar também de algo muito importante, que nesses momentos de dificuldade, ainda neles, nós somos a todo tempo obreiros do Senhor.
Então, se me permitem, a gente vai fazendo a leitura, né, das passagens e vamos tecendo alguns comentários. É evidente que nós não temos a pretensão de esgotar a reflexão sobre o tema, né? Mas alguns pontos que a gente julga interessante de compartilhar com os amigos. Então, a mensagem do Espírito de Verdade, de 1862, começa assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E aqui, como nós já dissemos, né, estamos num momento de transição, estamos num momento de mudança. E esse é um momento muito importante, né? Todos esses momentos que nos propõem uma mudança de paradigma, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, são momentos cruciais da nossa vida enquanto indivíduos e enquanto membros de uma sociedade. E é importante a gente refletir, né, que transição, ele justamente tem esse ponto, né? Transição é a mudança, é a transformação, é a modificação, é a substituição de uma realidade para outra, né? É a transformação de um contexto para outro diferente, quer dizer, nós tínhamos uma determinada situação e aí depois, a partir desse momento de crise, de mudança, de transição, nós partimos para outro. E aí todo esse contexto de mudança que já é anunciado ali na mensagem, né, como se cumprirão as coisas para a transformação da humanidade, tudo isso tem a ver com o conceito que a gente propõe para os amigos pensarem sobre crise. Mas não sobre crise, não com a crise sob um aspecto negativo, mas a crise enquanto uma proposta, uma oportunidade de superação, de aprendizado, de evolução. Porque daí a gente pode pensar o seguinte, ó, quando nós estamos em momentos de calmaria, quando nós estamos em tempos pacíficos, né, quando nós não temos problemas muito grandes para lidar, o que normalmente nós fizemos? Nós nos acomodamos. Nós paramos e aproveitamos aquela situação. E aí, normalmente, nesses períodos, a gente não tem o avanço, a gente não tem o progresso, porque nós paramos, né? A gente está naquela situação de empreender o menor esforço possível, justamente porque a situação não nos exige. Agora, quando vem a dificuldade, quando vem a crise, ela nos obriga a tomar uma decisão. É aquilo que a gente diz, né, de que a crise nos coloca frente a frente com aquilo que nos move. É o momento da gente se perguntar, eu mantenho o quê? O que é importante, né, a partir de agora, eu deixar na minha vida. Então, tem coisas que nós vamos descartar, que não tem mais espaço, não cabem mais em nós, na nossa rotina, e tem outras coisas que nós vamos manter. E a partir dessa tomada de decisão, dessa desacomodação, desse movimento que nós empreendemos, se dá o nosso processo de evolução. E aí, a partir disso, nós conseguimos atingir um outro patamar. Talvez esse momento de pandemia em que todos nós estamos envolvidos seja um bom exemplo disso. Quantos de nós já não tivemos que optar, né, por algumas coisas? E, inclusive, fomos desafiados em determinados momentos, né? Fomos desafiados na rotina do centro espírita, né, de precisar se adaptar à nova realidade. Fomos desafiados na questão profissional, precisando, né, nos empoderarmos de determinados conhecimentos, precisando nos apossar de alguns conceitos e na nossa própria vida pessoal, né? Então, é um momento que tem deixado muito forte esse ponto, né, que a gente ressalta, né, de desacomodação, de escolhas que todos nós precisamos fazer. Mas são justamente essas escolhas que vão nos levar a um outro patamar. E vejamos que quando o Espírito de Verdade ele vai falar desse momento, né, de transformação, ele coloca muito daquilo que vai ser a nossa responsabilidade nesses momentos. E aí ele diz assim, ó, felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado.
esse ponto da mensagem é muito importante porque retoma aquela pergunta que nós fizemos lá no início. O que nos motiva? Por que nós trabalhamos? E aqui a gente puxa o conceito de trabalho que Kardec nos apresenta em O Livro dos Espíritos. Trabalho como ocupação útil. Não é só a nossa atividade profissional, são as atividades que a gente faz em todos os momentos, desde que ela tenha utilidade para alguém. Então, por que nós trabalhamos? O que nos motiva? É simplesmente atender ao interesse material, atender a uma necessidade imediata, ou nós trabalhamos em função de um bem maior, né? Nesse momento que exige de nós tanto desapego das coisas e que tem nos exigido, né, cooperação, como é que tem sido a nossa atuação nesse sentido? E aí o Espírito de Verdade fala dessa questão do desinteresse, né, da prática do bem de forma desinteressada, que é um resumo essencial daquilo que é virtude. Praticar o bem de forma desinteressada, quer dizer, eu não tenho outro propósito a não ser praticar o bem por ele mesmo. E isso, esse conceito de virtude, a gente percebe muito bem, né, numa das maiores delas, que é a questão da caridade. E ele nos mostra também que quando nós cumprimos com as nossas obrigações, sejam elas quais forem, essa recompensa que vem, né? Às vezes recompensa que a gente não espera. Mas ele não está falando aqui de uma recompensa imediata, de uma recompensa material. Ele está falando daquela felicidade que nós temos colocada lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade diz para Kardec que se nós seguirmos o caminho da prática das leis divinas, nós atingiremos a felicidade, porque nós somos infelizes quando dela nos afastamos. Então, essa felicidade de ter feito aquilo que é preciso fazer, daquilo que é proposto nas leis morais, e de exercer as nossas tarefas, as nossas atividades com dedicação, com amor, de forma realmente desinteressada. E ele vai prosseguir dizendo: felizes os que houverem dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Pois o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, de novo, aqui a gente consegue destacar, né, alguns aspectos. Essa ideia de que nós somos servidores, de que nós somos obreiros, né, do Senhor, de que nós somos tarefeiros do Senhor, de que nós estamos colocados aqui num campo de trabalho. E aí, extrapolando o conceito de trabalho, como nós dissemos, para que atinja todas as esferas da nossa vida. Há quanto tempo, meus irmãos, nós fomos chamados a trabalhar? Há quanto tempo nós dissemos não a esse convite de trabalho? E agora esse convite se apresenta. E nós que estamos aqui, tentando domar as nossas más inclinações, somos nós, os trabalhadores da última hora. E esse trecho da mensagem traz esse ponto muito importante, de que o bom servidor não necessariamente é aquele que não tem defeitos, até porque nós estamos num conceito de incompletude e de imperfeição, mas é aquele que consegue diminuir, domar, burilar as suas imperfeições para executar a obra, para dar conta das suas obrigações. Quer dizer, as imperfeições, os vícios, eles estão ali. Mas como nós temos um propósito maior, nós deixamos de lado os nossos defeitos, nós deixamos de lado os nossos vícios e nos propomos a trabalhar de forma desinteressada, com dedicação, pelo bem da obra do Senhor. Então, por um bem maior. E aqui a gente lembra, né, a passagem quando Kardec coloca que se conhece o bom espírita, né, trazendo para o nosso contexto, se conhece o bom espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Nunca disse que um bom espírita é aquele que é perfeito.
Não, é aquele que procura se controlar, que coloca a vigilância como um aspecto importante. E ainda a gente pode trazer também aqui a expressão da cooperação, né? Quando ele diz, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar unidos. E nunca num momento assim ficou tão evidente essa questão. Da necessidade da união, da necessidade da cooperação, da fraternidade, da solidariedade. Porque nós somos seres gregários, nós precisamos estar em sociedade. Não é à toa que ela é uma lei moral, né? A lei de sociedade. Porque nós não temos faculdades completas, nós nos completamos uns aos outros. Então, essa questão da caridade, quando a gente coloca de pensar no próximo, tem muito a ver com isso. Né? De que o trabalho de um vai complementando o trabalho do outro, de que a habilidade de um vai completando a habilidade do outro, até que a gente consiga, né, ter uma convivência que seja verdadeiramente harmoniosa, né, de que a gente consiga dar conta das nossas obrigações, porque nós de fato evoluímos pela cooperação mútua. Então, a caridade que a gente falava, né, é justamente isso que nos mantém unidos. Pensemos assim, eu não sou completo, né? Não sou perfeito, mas o que falta a mim eu encontro no meu irmão, eu encontro no outro. E o que nos liga, a argamassa que nos liga é justamente esse sentimento, né? Essa virtude da caridade, da prática do bem, praticando o bem de forma desinteressada. E a mensagem prossegue dizendo assim: mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: por que implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que vos negaste estender-lhes a mão? Que esmagaste o fraco em vez de o amparar? Por que suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. Então, vejamos que de forma muito sucinta, mas de forma extremamente complexa, né, no sentido de que a mensagem traz muitas reflexões, o Espírito de Verdade vai nos trazendo de novo a questão da virtude, né? Mas e aqueles que não deram conta de sua tarefa? E aqueles que inclusive retardaram o progresso? Né? Porque a gente sabe que o progresso é uma lei moral, nós não temos como impedi-lo, mas nós podemos embaraçá-lo. E aqui quando ele fala na colheita, de retardar a colheita, a gente pode interpretar dessa forma, né? Nos momentos, né, quando nós embaraçamos, retardamos o próprio progresso. Por quê? Porque não participamos da obra, não colaboramos com a obra. Não temos esse sentimento de caridade presente em nós. O que nós vamos esperar? Ser recompensados por isso? Ora, a recompensa nada mais é do que aquilo que está aqui no mundo material, do que aquilo que nós já recebemos. Agora, se nos colocarmos de fato nessa posição de trabalho e de cooperação, as recompensas serão muito maiores do que isso. É o que a mensagem nos traz. E além disso, ela vai trazer de novo muito forte essa ideia de amparo, né? Da vivência em sociedade. Qual é a função do forte? Não é oprimir o fraco, é amparar. Qual é a função daquele que sabe mais? É ajudar aquele que ainda está na ignorância. Qual é a função, qual é o objetivo daquele que já entendeu alguma coisa? Auxiliar aquele que está na dificuldade. Então, aqui fica muito evidente de como se processa essa questão da vivência em sociedade e da aplicação, né, da caridade dentro desse contexto. E a mensagem já vai se encaminhando para o final e ela prossegue, então,
com o Espírito da Verdade dizendo assim: Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuaram diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então aqui novamente a gente observa, né, a questão da caridade. E uma coisa muito interessante que a mensagem traz é algo que pode até parecer contraditório, mas que é bom que a gente olhe. Ele diz assim, para aqueles que não recuaram, para aqueles que estão firmes no propósito de executar a sua obra da melhor maneira possível, esse será recompensado com tarefas mais difíceis. E aí a gente pode, né, estranhar assim num primeiro momento e pensar: nossa, mas eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto, e aí eu vou receber uma tarefa ainda mais complicada. É exatamente isso. Por quê? Porque é justamente quem não recuou, quem deu mostras de poder executar a tarefa é que vai poder receber as outras. E mais do que isso, a gente pode pensar o seguinte, de novo retomando aquela ideia, né, de crise como oportunidade de aprendizado. Pensemos, meus irmãos, se não é nos momentos de mais dificuldade, de maior dor, em que nós conseguimos dar os passos adiante. Então, na verdade, essas tarefas mais árduas são oportunidades valiosas que se nos apresentam, porque na maioria das vezes são as nossas dores, as cruzes que nós carregamos que moldam aquilo que nós somos hoje, e não as facilidades que nós tivemos. Então, o que nós somos muito provavelmente é resultado daquelas árduas batalhas que todos nós travamos em algum momento da nossa vida e que continuamos e continuaremos a travar. Então, aqui se apresenta e nos é dada a oportunidade de progresso através desses trabalhos. E já nos encaminhando então para o encerramento, a gente gostaria então de frisar, de reforçar que essa belíssima mensagem do Espírito de Verdade aqui no Evangelho, ela traz esses dois pontos, né? A caridade e a cooperação, né? E aí retomamos, o que é o nosso guia? O que nos motiva? O que nos leva a fazer aquilo que nós fazemos, né? E aí a gente também pode pensar, extrapolando, né? Isso não se aplica apenas ao trabalho na casa espírita, se aplica a todas as situações da nossa vida. E a gente traz uma mensagem de Emmanuel, né, na introdução, ali no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel traz uma passagem que é muito bonita, que ele diz que o Cristo não estabelece divisões entre o templo e a oficina, né? Que todo lugar é obra, todo lugar é local de trabalho do Cristo, né? É lugar da obra do Cristo, é campo de trabalho do Cristo. Então não importa, é na nossa vida particular, é na nossa vida familiar, na nossa convivência profissional, em todos os momentos nós somos colocados como obreiros do Senhor, né? Pensando que aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, daquilo que nós aprendemos dentro dos conceitos cristãos, eles são de aplicação em todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa convivência, e não poderia ser de outra forma, né? Nós somos transitando nos vários ambientes. Então, a mensagem, meus amigos, que nós deixamos então para reflexão é essa. Pedimos que cada um, né, possa de fato olhar com carinho, né, pensar nisso tudo, de que forma pode praticar esse conceito de caridade dentro das atribuições, dentro das suas áreas de atuação, dentro do campo de trabalho do Cristo.
Então, agradecemos a atenção de todos, agradecemos o amparo da espiritualidade, que lembramos, está sempre conosco, né? E que possamos, então, vislumbrá-la de maneira a perceber que não estamos sozinhos, que a todo momento somos agraciados com essa mão que se estende e que está no nosso livre-arbítrio, recebê-la ou não. Então, meus amigos, uma boa noite a todos. Muito obrigada.